Fala rapaziada, tô aqui para mais um pós-jogo, como prometido, pós-jogo de LDU e Palmeiras. E hoje, por se tratar de uma noite mágica, uma noite especial, 4-0, uma virada histórica. Hoje vai ser um vídeo especial, portanto eu não estou sozinho. Eu trouxe hoje aqui um amigo meu pra gente debater e falar sobre esse jogo de ontem aí. Tô aqui com o Paulão. Prazer pessoal, eu sou o Paulo, vim comentar com meu amigo Jack sobre o jogo de ontem, um jogo muito emocionante, que quem não é palmeirense não sabe o que é ser palmeirense, quem é palmeirense ficou, como é que eu posso, não consigo nem colocar em palavras o que um palmeirense sentiu no jogo de ontem. E para começar então, vamos começar do começo, porque o Palmeiras entrou com uma escalação diferente. Entrou com uma escalação diferente. Veio com Carlos Miguel, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo fazendo uma trinca de zaga. E aí, cinco meio-campistas: Alan, Maurício, Andréas Pereira, Sousa e Piquerez. E no ataque, Vitor Roque e Flaco Lopes. Portanto, o Abel inovou, veio com uma escalação totalmente ofensiva, que com certeza acho que todo mundo também, quando viu, ficou um pouco com medo. Mas foi uma tática acertada do Abel, né? No começo eu até achei que o Alan ia fazer ali a volância, mas olhando o jogo deu pra perceber que o Alan tava ali praticamente na ala direita e quem tava fazendo ali o meio era praticamente o Andrés sozinho. Então o time tava totalmente ofensivo, o time inteiro na frente do meio campo. Até o Bruno Fux subia de vez em quando e ficava dois ali atrás. E deu muito certo, porque a LDU tava com medo de jogar, tava com o time todo recuado e o Palmeiras dominou a zona ofensiva. E daqui a pouco a gente vai falar dos desempenhos individuais, mas eu quero saber aí, Paulo, o que você achou dessa escalação aí do Abel Ferreira? Eu achei a escalação muito interessante, porque é uma escalação que foi pouco testada durante nesses últimos jogos, nesse caso, né? E aí essa trinca de zaga entre Murilo, Bruno Fux e Gustavo Gomes. Bruno Fux, que no jogo contra o Flamengo não tinha ido muito bem, então ele poderia ter perdido um pouco da confiança dele, porque ele via sendo o titular no lugar do Murilo. Mas agora com esse jogo, acredito que ele até fez um gol, né, o segundo gol. Acredito que retome a confiança dele, retome com confiança total e que essa escalação fique por mais um tempo, né, vendo que foi uma escalação acertada pelo Abel. Com certeza, né? E falando sobre a escalação, acho que a principal alteração que tivemos foi porque algumas horas antes do jogo, uma hora antes do jogo, saiu a notícia que o Felipe Anderson sentiu e não ia começar jogando. E aí eu já fiquei desesperado, falei, meu Deus, Felipe Anderson não vai jogar, o que será de nós? Só que daí o Alan, que entrou no lugar do Felipe Anderson, puxou a responsabilidade e foi o melhor da partida, disparadamente, colocou o jogo no bolso e fez o que o Estevão nunca fez. O Alan, hoje, ontem, fez algo surreal numa noite mágica de Libertadores. O Alan foi assim, o jogo inteiro o jogo foi em cima dele, ele fazia jogadas individuais, driblava, tocava, ia para cima. E quando eu achava que ele não ia conseguir, ele ia lá e conseguia. Ele tava numa confiança bizarra, eu não sei o que aconteceu, mas ele tava numa confiança surreal. E o Alan colocou esse jogo no bolso e jogou pra caralho. E vai ser mais uma venda aí que vai sair caro da nossa base, como sempre, a nossa base salvando a gente, né? Realmente uma atuação assombrosa do Alan ontem, foi algo que ele deu uma assistência, sofreu o pênalti pro gol do Rafael Veiga, que entrou até no caminho tipo como uma redenção, né? Um roteiro muito foda pro Rafael Veiga. Acredito que ele após o jogo deve ter até não tinha caído a ficha muito provavelmente do que ele tinha feito para salvar esse time, né? Principalmente desse placar que foi o primeiro jogo, né? Que ninguém esperava, acredito eu, pelo menos eu também não esperava. Talvez nem os jogadores da LDU esperavam, enfim. Mas que a atuação do Alan foi assombrosa ontem, isso é com certeza uma das maiores atuações individuais. Com certeza a maior atuação dele, sem sombra de dúvidas, acredito que talvez até uma das maiores atuações individuais do jogador do Palmeiras. Porque desde o primeiro minuto do jogo até o fim, titular, entrou como titular, deitou o jogo, driblou. Eu acredito que ele foi o jogador com mais dribles certos na Libertadores. Saiu uma estatística recentemente. Então foi algo bizarro que aquele moleque fez ontem. E como o Jack falou, vai sair caro essa venda, não vai sair barato. Alguns times já devem estar estudando as propostas para ele, mas
E a gente tem que segurar um pouquinho para aumentar esse valor de mercado desse moleque para não sair tão cedo. Para completar sobre o Alan, né? No começo o Alan ele subiu de forma não midiática, como outras pessoas que subiram muito mais midiaticamente do que ele, estourado. Nossa, esse cara vai estourar. Ele foi um dos que menos subiu de forma explosiva. Estevão Hendrick, até são os dois fenômenos que subiram de forma astronômica. Agora, até outros nomes subiram de forma mais badalada do que ele, como Kevin, Giovanni, diversos outros nomes dessa base do Palmeiras que é uma base extremamente vitoriosa. E o Alan, mesmo não sendo tão midiático, mesmo não sendo tão tanta expectativa colocada em cima dele, ele foi lá e tá mostrando, né? Ele fez um mundial muito bom, vinha fazendo jogos muito bons, e agora, com certeza, depois desse jogo, a confiança vai voltar e a gente pode contar com o Alan aí. Bom, falando, daqui a pouco a gente volta a falar sobre os desempenhos individuais que tivemos, alguns jogadores aí que a gente tem que destacar. Vamos falar um pouco sobre a torcida, sobre o ambiente, sobre o Abel Ferreira, sobre a noite, sobre tudo que engloba essa noite de hoje. E eu queria começar dizendo que na noite de ontem o Abel Ferreira fez 5 anos como treinador do Palmeiras. E eu não sou o maior abelizado da história, até porque eu, quando acho que tenho que criticar, eu critico, e o Abel não vinha me agradando. Mas uma coisa é inegável, o Abel provou de novo que é capaz, virou de uma forma histórica, algo que nunca, não sei se vocês sabem, mas nunca aconteceu antes, uma virada por 3 gols de diferença numa semifinal de Libertadores. Então o que a gente fez foi história, o Abel fez história, e a cada vez ele está provando que é capaz de mais e mais, e eu quero saber um pouco da sua opinião aí sobre o Abel Ferreira aí. Cara, compartilho da mesma opinião que você. O Abel Ferreira não vinha me agradando nesses últimos dois anos e meio. Que, pelo menos na minha opinião, o Palmeiras não parecia que tinha uma tática, não tinha uma estratégia de fato. Pelo menos eu não conseguia sobressair taticamente sobre o adversário. Poucos casos, principalmente contra times mais fracos, né? Não é à toa que o nosso placar contra o time de G6, participante do G6 do Brasileirão, era a porcentagem de vitória é 16%, se não me engano, até recentemente. Então, realmente a torcida, alguma parte da torcida do Palmeiras era bem dividida, né? Se tinha gente que era 100% a favor da Abel, não tinha que criticá-lo, enfim. Alguns defendiam até a saída dele, do Palmeiras. Eu estava mais pro lado que tinha que criticar sim. Parte da torcida estava bem dividida sobre a opinião sobre Abel Ferreira. Alguns queriam que ele saísse até. Alguns acreditavam que era loucura ele sair. Alguns acreditavam que era loucura ele não sair pelo desempenho que ele via tendo. A minha opinião era que realmente ele não estava me agradando. Então, quando ele foi criticado pelos torcedores dentro do Allianz, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Pelo menos na minha opinião, ele já deveria estar sendo criticado há um tempo já. E a torcida do Palmeiras, pelo menos a torcida que frequenta o Allianz Parque, né? Não proferiu críticas a ele. Depois tomaram consciência do rumo que o time estava tomando, enfim, do desempenho que o time estava tendo, não estavam satisfeitos. Mas ontem ele provou que ele consegue de novo, enfim. Então, quando você acha que tudo está perdido, para Abel Ferreira não está. E ontem ele provou simplesmente com 4-0 em cima da LDU, uma virada histórica, única virada desse tamanho, dessa magnitude dentro da Libertadores. Então, cara, não dá mais. Quem criticava também não tem mais o direito de criticar. Ele calou a boca e é só aceitar se ele quiser escalar o Rafael Veiga de novo pela 20ª vez, com o Rafael Veiga que estava em uma fase também. Já a gente vai falar sobre ele. Muitos questionavam, né, a titularidade dele no jogo de ida contra a LDU. Depois, no segundo tempo, quando ele colocou o Rafael Veiga também, eu falei, não é possível, mas enfim, ele calou minha boca, assim como o Abel Ferreira. Então acredito que tem que tomar muito cuidado em criticar Abel Ferreira, porque o cara é embaçado. O Abel ele tem essa mania aí de sempre fazer coisas imprevisíveis e fazer a gente pagar de otário, né? Na própria Libertadores de 2020 ele colocou o Breno Lopes do nada, no 2021 ele colocou o Davidson no lugar do Veiga, que era o melhor do jogo, e eu saí xingando.
E, como sempre, ele sempre tem um plano, parece. E eu acho que as críticas são importantes. Talvez as críticas ao Abel que fez ele ter essa vontade de renovar, de remontar o time e fazer o time atrás. Então, as críticas são importantes, mas é importante também avaliar que o Abel é histórico na história do Palmeiras. Tá caminhando a passos largos aí para se tornar o maior técnico da história do Palmeiras, se já não é. Então, palmas ao Abel aí, 5 anos e vamos em busca do Tetra, vamos em busca de mais história para ele se consolidar como o maior da história. Bom, vamos, antes de falar de algumas coisas individuais também, vamos falar sobre os gols em si. O primeiro gol saiu aqui, ó, aos 8 minutos, não, brincadeira, aos 8 minutos tivemos um pênalti quase marcado pro Flaco Lopes, que realmente não foi pênalti, né, mas foi o primeiro lance mais perigoso, que mostrava que o Palmeiras já estava em cima, estava legal, estava muitos lances perigosos, e aí 12 minutos depois saiu o primeiro gol do time com Ramon Sousa de cabeça, assistência dele, Alain. Um gol ali que, se não tivesse saído, não teria tido a virada, porque o mais importante para fazer uma remontada dessa é o gol logo no começo, né? E aí depois disso tivemos algumas coisas preocupantes, como o amarelo do Gustavo Gomes, que me preocupou muito. O Gustavo Gomes tomou um amarelo logo no começo do jogo. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, também muito importante, gol do Bruno Fux, numa jogada ensaiada de falta que quando o Andrés não botou na área, eu xinguei ele, mas estava tudo planejado, eu acho que foi o Piquerez ali, colocou na área, o Vitor Roque deixou pro Bruno Fux, e o Bruno Fux, brilhante, fez o gol. Então, foi importante a vontade, era nítido a vontade e a raça que o time tava, e logo no primeiro tempo ter feito 2 gols foi algo extremamente importante para a virada e mostra muita raça, muita dedicação e mostra que o time nunca vai desistir, nunca desistir. Que o Andrés, que também foi muito bem no jogo, tá? O Andrés estava em todas as bolas, tava, ele povoou ali o campo inteiro, ele estava na zaga, estava na defesa, estava no meio campo, o que era muito importante, porque o time estava muito ofensivo, a gente precisava de um volante mordedor como o Andrés, que ajudou na frente, ajudou atrás, e surreal a contratação do Andrés Pereira, que trouxe uma nova perspectiva para o Palmeiras, que hoje é finalista da Libertadores, né? Agora, já aproveitando que já falamos de Andrés Pereira, já vamos no embalo aqui falar de outros desempenhos individuais. Já falamos do Alan, já falamos do Andrés, vamos falar dele, né? Rafael Veiga, que entrou no segundo tempo, no lugar do Maurício, que não estava legal. E olha, o Veiga é ídolo, o Veiga é decisivo, mas a fase não ajuda. Veiga não estava numa fase legal, não estava numa fase interessante, não parecia confiante, não parecia com aquele pique que o Veiga tinha. No jogo de ida ele foi mal pra caramba, parecia estar pesado, mas no começo já pareceu que o Veiga estava diferente. Deu um baita de um lançamento pro Vitor Roque. O Flaco Lopes estava trotando, o Veiga foi lá e passou do Flaco Lopes, foi com uma vontade do caralho, o Vitor Roque devolveu e gol do Veiga. E ao invés de comemorar, pegou a bola nos braços, mesmo já tendo empatado, colocou a bola nos braços, colocou no meio campo e partiu para continuar em busca da remontada. E logo depois pegou a responsa do pênalti, não pipocou, fez e o Veiga. Bom, o Alan foi o melhor da partida, mas com certeza o Veiga também merece aí como craque da partida por ter feito os 2 gols decisivos, o gol do empate e o gol da virada. Então não tem nem que falar, Rafael Veiga aí top 10 ídolo fácil do Palmeiras e um dos jogadores mais decisivos da nossa história, se não é o mais decisivo, né? Gol de final de Libertadores, gol de final de Supercopa, gol de semifinal de Libertadores, e assim, eu até esqueço, mas o que esse cara já fez de gol em final é algo assombroso e vamos ver aí, espero que com esse. Bom, na verdade, lembrando agora, o primeiro lance do Veiga já foi uma falta, que ele quase fez gol de falta. Acho que isso foi muito importante para a confiança dele ir lá em cima, e eu acho que é isso que falta pro Veiga, confiança. Vamos torcer porque agora com esses 2 gols importantes, com esse desempenho aí assombroso que ele teve na partida, vamos torcer para que a confiança do Veiga volte e que ele continue nos ajudando aí durante o ano, né Paulão? Realmente o Rafael Cavalcante Veiga teve uma atuação brilhante na noite de ontem, um roteiro perfeito, acredito eu pelo menos, porque como eu falei anteriormente, tem 1 ano e meio, 2 anos que o Rafael Veiga estava jogando mal assim, estava em uma fase, estava sem confiança, e antigamente era até engraçado você analisar de como o Palmeiras jogava antigamente, como joga hoje, pelo menos há 2, 3 anos atrás. Porque se o Veiga estivesse mal no jogo, ele que coordenava o jogo, o ritmo do jogo, enfim, há um tempo atrás, e se o Veiga estivesse mal no jogo, o Palmeiras ia mal. Então, o Palmeiras dependia principalmente do Rafael Veiga para ditar o ritmo do jogo mesmo. Então,
desde que ele ficou mal, enfim, foi deixando de lado, pelo menos não deixando de lado de fato, mas sendo banco, enfim, né, entrando mais como titular. E aí, né, teve como o Abel sempre confiou bastante nele, teve algumas escalações que ele deixou o Veiga de titular, mas pelo menos as escalações passadas não contribuiu, pelo menos foi mal, não conseguiu ajudar a equipe, só era praticamente um a menos em campo. E ontem, no jogo de ontem, realmente foi um roteiro muito foda que ajudou o Rafael Veiga a crescer. Tomara que ele recupere essa confiança, porque ele é um jogador importantíssimo, um dos melhores do Palmeiras, com certeza, um dos mais decisivos, com certeza no time de hoje é o mais decisivo. E, cara, a gente não pode perder esse cara, tem que deixar esse cara confiante. O trabalho que o Abel fez com ele, espero que tenha ajudado ele bastante, principalmente a noite de ontem, que tenha ajudado ele bastante a retomar essa confiança, para que nos próximos jogos ele entre como titular. E é isso, cara. Acredito que esse é o caminho e vamos lá. O Veiga não tá na melhor fase de todas, mas na noite que a gente precisou, ele apareceu e é isso que é o mais importante. Ontem o Veiga foi decisivo, colocou a gente na final da Libertadores. Falando em colocar a gente na final da Libertadores, vamos falar então sobre a final da Libertadores, que é contra o Flamengo, dia 30 de novembro, lá em Lima. O Flamengo que ganhou da gente no Allianz Parque, ganhou da gente no Maracanã e vive uma fase muito favorável contra a gente, ganhando da gente direto. A gente tem muita dificuldade para enfrentar eles, mas em decisões o Palmeiras tem um retrospecto melhor, né? Das últimas 3 finais aí que os dois times se enfrentaram, o Palmeiras venceu duas, que foi a Supercopa 2023 e a Libertadores 2021, e a única que o Flamengo venceu foi a Supercopa de 2022, né? Se eu não me engano. Não. É algo assim, galera. Vou estar confundindo os anos aí, mas é por aí. O retrospecto aí é favorável, acho que para eles, a fase deles é mais favorável, mas nós somos líder do Brasileirão, nós a gente vai chegar lá com uma virada muito surpreendente e que vai fazer o time ficar muito confiante, com muita vontade de jogar. Então eu acho que dá para ganhar. O Flamengo não é outro nível, não é outra coisa, não. O Palmeiras é um time gigantesco, é um time surreal e eu tenho certeza que a gente consegue esse tetracampeonato. E antes de passar a bola para você, Paulo, vou comentar sobre duas coisas que é o Paulinho e o Everton. Paulinho, não sei se vai estar disponível para enfrentar a final, mas se ele tiver, vai ser é, de um reforço gigantesco para ter no banco. Acho que de titular não é interessante, que o time já está encaixado. E acho que o assunto mais controverso de todos é Carlos Miguel ou Everton. Creio eu que talvez até a final da Libertadores o Everton já esteja disponível. E caso esteja, e aí, é Carlos Miguel ou é o Everton? Para mim, Carlos Miguel. Assim como você, Jack, eu compartilho da mesma opinião. Para mim é Carlos Miguel também. Acredito que o Everton vem falhado bastante nesses últimos jogos, vem sendo bastante contestado, pelo menos por parte da torcida do Palmeiras. Eu também. Não acredito que hoje ele seja já um goleiro tão confiável como ele era antes. E o Carlos Miguel, por mais que alguma parte da torcida do Palmeiras critique ele pelo fato de ele ter tomado os gols contra o Flamengo, enfim, contra também o jogo de ida contra a LDU, mas eu acho que os gols que ele tomou não foram culpa dele, então alguns pegam no pé mesmo, é normal, mas enfim, no jogo agora contra a LDU não sofreu, no jogo de volta no caso, né, não sofreu tanta pressão, então não precisou ser tanto acionado. Mas o que ele ajudou ele, pelo menos na série, ele ajudou bastante. Então acho que ele é um goleiro mais competente que o Everton hoje. Acredito que ele tem um potencial maior, não é um goleiro velho, é um goleiro novo. E por capacidade técnica também, acredito que ele seja melhor, é melhor catando, é melhor se posicionando, enfim. Paulo, o Carlos Miguel aí já tem 4 jogos aí pelo Palmeiras e os 2 primeiros não foram muito favoráveis porque tomou 6 gols em 2 jogos. Mas é uma característica muito injusta de se ver, né? Porque se for ver o jogo, praticamente todos os gols eram indefensáveis, eram gols que desviaram, gols cara a cara, gols que foram erros defensivos de algum zagueiro e ele ficou cara a cara com o goleiro. Então, tipo assim, o Carlos Miguel não tem muita culpa desses gols tomados.
E logo contra o Cruzeiro ali, ele já demonstrou que é um goleiro muito bom. Defendeu uma falta ali bizarra, defendeu um cara a cara com o Caio Jorge surreal. Então, o Carlos Miguel tá indo muito bem, defende muito, cata muito. E, galera, futebol é momento. O Everton é ídolo, o Everton tem muitos títulos, já foi um grande goleiro, mas hoje é Carlos Miguel, pra mim não tem nenhuma dúvida. Dia 30 de novembro contra o Flamengo tem que ser o Carlos Miguel, rapaziada. Carlos Miguel me passa uma confiança muito maior do que o Everton passa, que nos últimos tempos aí teve alguns frangos e algumas falhas surreais contra o Chelsea e contra outros times aí que eu não gosto nem de lembrar. Mas é isso, rapaziada. Carlos Miguel me passa mais confiança. O jogo foi esse, a noite foi mágica. Viramos contra a LDU, para quem subestimou. E como sempre, o Palmeiras fazendo o impossível, fazendo o que ninguém acredita e vamos por mais. Vamos em busca de mais, porque o Palmeiras é gigante e vai cada vez se tornar mais gigante. Então é isso, rapaziada. Suas considerações finais aí, Paulão? As considerações finais são, pegando até a última frase que você falou, Jack, sobre que foi uma noite mágica. Realmente o Abel falou que antes do jogo, que se tinha um time que era capaz de realizar essa virada, era o Palmeiras. Foi o único time capaz disso. E ele foi lá e fez. Então o Abel é um cara que é difícil você criticar, porque uma hora ele pode estar. O time pode estar jogando muito mal, tendo um período muito mal jogado, mas ele vai lá e faz uma coisa que ninguém imagina. Então é muito difícil duvidar desse cara. E falando sobre a final contra o Flamengo, no dia 29, final da Libertadores, é uma disputa muito em aberto, pelo menos para mim. Acredito que nenhum time chega com um favoritismo muito alto em relação a outro time. Então, cara, o que resta acreditar. O Palmeiras com certeza é completamente capaz de ganhar esse jogo, assim como o Flamengo também é. E são times que jogam bolas totalmente diferentes, pelo menos acredito eu. Tem estilos de jogos totalmente diferentes. Então, cara, é uma disputa em aberto, não dá pra crer nada, o que resta é acreditar. Como palmeirense, é óbvio que eu vou acreditar que o Palmeiras ganhe. Enfim, é isso. Então é isso, né, Paulão? Temos jogos muito importantes pela frente. O ano agora vai ficar interessante. Temos jogos importantíssimos do Brasileirão para a gente se tornar campeão do Brasileirão. Ponto por ponto, não pode desperdiçar nenhum ponto. O próximo jogo aí é contra o Santos, se eu não me engano. E no final do mês temos Palmeiras e Flamengo, os dois times que dominam a América, os dois melhores times da América e os dois times que apenas um dos dois vai se tornar o maior campeão da Libertadores. É um jogo muito importante, é um mês muito importante e vamos em busca porque o Palmeiras é capaz e a gente vai se tornar tetracampeão do Brasileirão. E vamos, caralho! Isso é Palmeiras, porra! Avante palestra!